Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Começando a semana, dia 30 de março de 2026, segunda-feira, são aproximadamente 11h39 da noite. Vamos começar pelas três principais bolsas. Nós não tivemos nenhum evento importante no calendário econômico norte-americano. Tivemos aí, pessoal, um dia de recuo. S&P caiu 0,39, Nasdaq recuo de 0,73 e Dow Jones uma leve alta de 0,11. Ainda a escalada da guerra no Oriente Médio trazendo bastante ruído e incertezas. No Bitcoin tivemos um dia oposto aqui, pessoal. As três principais bolsas teve uma alta de 1,19. Neste momento para nós aqui o preço é mercado 67.866 dólares. Então vamos ver o que aconteceu após a última análise na quinta-feira passada. Quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós tínhamos aí uma alta probabilidade de buscarmos níveis inferiores de preço. Sabíamos, inclusive, de uma real condição de perdermos, né, essa marcação de suporte, fazendo alusão à ascendência desses fundos. E aí nós tínhamos analisado, inclusive no gráfico e no livro de ofertas, que a região na proximidade ali dos 65.700, né, pessoal, aos 65 mil, tínhamos, né, um potencial conflito de interesses. A região dos 65.700, fazendo alusão aos múltiplos encontros aqui, né, pessoal? Abertura, fechamento, máxima e mínima de preço em todas essas regiões em um passado recente. Inclusive tivemos a retração bem próxima desta região, dessa marcação feita por nós aqui em primeira mão no canal. Para quem acompanhou na sexta-feira, viu o mercado respeitando de forma nítida, né, este nível de preço. Então, mais uma vez, enaltecendo aqui, né, os princípios e fundamentos básicos que são colocados para vocês nas nossas análises, né, pessoal? Sem muito indicador técnico, né? Aquele monte de informação, né, analisando sempre o passado, acreditando que vai acontecer a mesma coisa no futuro. A gente faz, né, em sua maior parte, a aplicação do price action em sua essência tem dado muito certo. Vocês mesmos puderam observar aí ao longo desses últimos 3 dias. E você está, né, chegando agora, assistindo a análise de hoje, recomendo que você, né, assista a análise passada para você entender um pouco, né, da dinâmica aí de tudo que aconteceu ao longo desses últimos 3 dias. Então tivemos aí, pessoal, de fato, o mercado respeitando a região aqui, traçada por nós, mas um ponto positivo aqui para o canal. Tivemos, né, uma leve retração, veio buscar novamente aqui essa região, né, pessoal? Nesse caso, após a confirmação de rompimento, né, com uma boa amplitude, tornou-se naquela ocasião uma resistência. E aí, por duas tentativas, né, tivemos os vendedores recusando, fazendo a manutenção, né, do preço abaixo. E aí veio buscar a região dos 65, pessoal. O nível na qual analisamos no livro de ofertas tinha a maior parte de acumulação de lotes. Se eu não me engano, eram mais de 200 bitcoins posicionados a serem comprados a este nível dos 65 mil dólares. O mercado veio buscar talvez aí mais liquidez ou até mesmo para estopar operadores alavancados. E aí a gente sabia dessa barreira, novamente, né, uma retração, fazendo com que o preço, inclusive, né, pessoal, mencionado por nós na análise, é que poderia novamente, né, ser empurrado aqui para a região acima da marcação, fazendo com que nós pudéssemos descartá-la
né, ao que tange, né, uma referência aí para estudos e acompanhamento. Então, pessoal, ficou mais ou menos dentro daquilo que a gente trouxe de cenário, de expectativa. Inclusive, acho que seguiu quase que a risca que foi passado para vocês. E aí, o nosso primeiro ponto aqui de atualização, como eu mencionei para vocês na última análise, seria a remoção dessa marcação. Não faz mais sentido a gente utilizá-la, né? Inclusive pela facilidade de rompimento em ambos, né, os sentidos, tá? Talvez, pessoal, pelo que foi apresentado aí de movimentação ascendente já no domingo e também ser um ponto, pessoal, de múltiplos encontros aqui de máximas e mínimas, né? Quando a gente analisa aqui em um passado recente, a gente vai colocar um suporte nessa região dos 65, justamente porque aqui se iniciou essa ligeira recuperação aí por parte dos compradores. Então vamos utilizar para efeito de estudo e acompanhamento, né? Como nós tiramos a marcação diagonal de suporte, e aí neste caso o suporte mais forte seria na proximidade aqui dos 60, nada mais justo do que a gente colocar esse novo suporte justamente para facilitar aí o nosso entendimento em relação às próximas análises, tá? Então, pessoal, o que a gente observa daqui em diante, tá? A gente vê que no diário tivemos os compradores atuando de forma firme, inclusive superou os vendedores do domingo, então teoricamente é um ponto muito positivo. Nós não tivemos a formação de um candlestick com padrão de força, porém não poderíamos, né, menosprezar o que foi apresentado aqui de volume comprador. Tanto é que deu aí, pessoal, às 9 da noite, um pouquinho mais cedo, os compradores já iniciaram aí, né, a busca por níveis superiores, justamente porque a gente sabe que volume induz tendência, então eles estão continuando aí a movimentação, quem sabe para buscar a média no diário aqui para nós, na proximidade aí dos 68.800. Pessoal, qual que é o nosso objetivo daqui em diante? A gente percebe que a média ela se encontra, né, como eu mencionei, aqui nos 68.800 aproximadamente, porém é um ponto muito importante no sentido de que nós temos atualmente uma estrutura descendente de topos e fundos. Então existe uma sequência lógica aqui delineada para nós, ou seja, evidentemente, pessoal, preço buscando essa região, a gente precisa analisar qual será o comportamento dele aqui justamente. Primeiro, porque temos a média aqui imposta. Segundo, pessoal, porque seria um ponto mais ou menos próximo que daria sequência a essa sequência lógica. Ou seja, o preço, pessoal, se aproximando aqui da média dessa região, a gente precisa verificar se amanhã teremos o fechamento acima. Seria o primeiro sinal positivo. Caso não tenhamos, pessoal, a gente vai precisar aguardar justamente, né, na quarta-feira para identificar se teremos a recusa de preço e aí a devolução do que foi conquistado aí nesses últimos 2 dias, ou se teremos de fato, né, o rompimento, né, e inclusive a quebra dessa estrutura descendente. Então percebam que a gente não tem muito o que fazer, né, a não ser aguardar, né, como será a movimentação do preço na proximidade aqui dessa média. Porque temos uma estrutura vigente e temos a média. Então seria magnífico, né, caso amanhã tivéssemos, né, o fechamento do preço acima, para que quarta-feira, né, a gente torça para que os compradores continuem, né, essa movimentação em blocos ascendentes, né, para de fato confirmar o rompimento da média e quebrar essa estrutura, né, delineada para nós aqui neste momento, né, de topos e fundos
descendentes. E aí a gente pode tentar, né, quem sabe, almejar a região próxima dos 72. Fora isso, pessoal, o mercado ficou na proximidade da média, né? A gente reduzindo o tempo gráfico amanhã, né? Os vendedores sobressaindo, estrutura descendente, enfim, provavelmente haverá manutenção do que já está para nós aqui, né? A estrutura descendente e a recusa de preço na média, aqui no diário. E aí, pessoal, o destino provável novamente será a região dos 65. Porém, a gente percebe, né, que já tivemos múltiplas retrações nessa região dos 65. Inclusive, né, é bem provável que aqueles lotes acumulados, né, eles foram absorvidos, né? Os institucionais eles compraram. Então, nós não temos, né, aquela barreira ainda presente, o que enfraquece essa região, tá? Então, isso também precisa estar muito claro para todos vocês, porque a gente colocou de fato aqui essa marcação mais para referência e acompanhamento, né, do que uma simplesmente confirmação de que aqui, né, nós teremos novamente aí uma reação, né, expressiva por parte dos compradores. Pelo contrário, a gente precisa tomar cuidado e, obviamente, analisar como será o comportamento do preço nessa região. Por que eu falo isso, pessoal? Porque, evidentemente, né, mantendo a estrutura de topos e fundos descendentes, a recusa de preço aqui na média no diário, mercado vindo novamente aqui para essa região, preço fechando abaixo, reduzir tempo gráfico, estrutura descendente, volume vendedor sobressaindo, a gente vai buscar a região próxima aqui dos 63 aos 62,5, fazendo alusão a esses dois fundos aqui, tanto a mínima desse quanto a máxima desse candlestick, aqui em alusão ao dia 28 de fevereiro e aqui ao dia 24 de fevereiro. Tá, pessoal? Então aqui a gente poderá ter sim uma eventual retração, pullback, obviamente também não havendo aí condicionantes positivas, né, em relação à formação de candlestick, né, volume, etc. Aí sim a gente vai buscar de fato a região de 60 mil. Então percebe-se, pessoal, que estamos muito próximos, né, a um ponto de decisão, tá? Seja para o rompimento e a continuidade, né, a quebra dessa estrutura ou a recusa de preço, que seria a manutenção dessa estrutura, a recusa de preço na média do diário, em virtude de que recentemente, né, pessoal, os vendedores conquistaram novamente, né, o preço trabalhando abaixo dessa média aí já no dia 26. Então, dificulta bastante, né, a gente simplesmente achar que será fácil aqui, né, a vida dos compradores. Pelo contrário, muito difícil, porque temos a média no caminho e a estrutura delineada, como eu mencionei para vocês. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Vamos ver se de fato teremos os compradores se aproximando aqui dessa região. A gente já percebe que houve aí uma retração pelos vendedores já na proximidade dos 68.400, o que evidencia, né, o conflito de interesses que está logo à porta, né, aqui dos compradores. Mas acredito que eles tentarão sim, né, e vamos ver se teremos a competência, né, de conseguirmos fechar com preço acima. Seria uma vitória muito grande, porém não seria ainda a confirmação de rompimento, pessoal. Tratando aqui do tempo gráfico diário, pelo menos 2 dias fechando acima, justamente para a gente conseguir, né, confirmar esse rompimento e aí os compradores, né, conseguirem buscar níveis superiores. Teoricamente, nosso próximo alvo seria ali a proximidade do 7,2, posteriormente 7,6, mas, né, vamos com muita cautela, temos aí um big desafio à frente e quem sabe, vamos torcer para que isso aconteça, pessoal, porque sabemos qual será, né, o caminho contrário caso a gente não tenha essa confirmação e, obviamente, a não quebra, né, dessa estrutura delineada para nós aqui no Bitcoin. Fechado, pessoal? Acho que no gráfico é isso. Então, as atualizações foram feitas, os pontos aí que vocês devem acompanhar
de hoje para amanhã. Acho que está muito claro aí o que está rolando. Vamos ver se os compradores vão conseguir tal façanha. A gente precisa aí, pelo menos no diário, fechar acima dessa média para a gente tentar na quarta-feira, né, dar a continuidade aí na busca por níveis superiores, quebrando essa estrutura. E quem sabe, né, pessoal, se for um dia muito bom, né, a gente já consegue aí uma amplitude legal, inclusive, né, passando a buscar a região do 7,2. Um pouco mais difícil esse cenário, porém a gente fica na torcida acompanhando o fluxo on time aí nas próximas horas e principalmente amanhã durante o horário comercial. Fechado, pessoal. No gráfico aqui, então, estamos ok. Tudo atualizado aí para vocês, o cenário, os pontos que vocês devem estar acompanhando com bastante cautela. E vamos ver o livro aqui. Olha só, pessoal, que interessante. Acabei me enganando. Na região dos 65 ainda temos a barreira posicionada. São quase 14 milhões de dólares ainda a serem comprados nos 65 mil, o que acaba fortalecendo ainda, né, essa região em caso, né, pessoal, da recusa de preço e a manutenção da estrutura descendente. Então, pode ser que aqui novamente tenha uma reação por parte dos compradores, porém a gente não pode confirmar 100%, porque muitas vezes pode ser uma forma de intimidação, um blefe, né? Os lotes eles ficam no livro, conforme o preço vem se aproximando, os institucionais tiram os lotes e aí acaba acontecendo o rompimento, tá? Mas de qualquer forma, neste momento está posicionado. Eventualmente, o mercado vindo abaixo, vai ser imprescindível a gente analisar gráfico e fluxo, justamente para a gente identificar a intenção desses caras que estão aqui. Mais abaixo aqui, pessoal, região de 64, a gente tem aí quase 6 milhões de dólares posicionados. E região dos 63 ao 62, pessoal, que foi aqui basicamente a região que eu mencionei para vocês, onde poderíamos buscar, evidentemente, perdendo a região dos 65, a gente tem um pouco de acumulação aqui, teoricamente é uma barreira, fazendo uma conta de bar para vocês, pessoal, aproximadamente aí de 23 a 24 milhões de dólares posicionados. Então, evidentemente, essa região deve ter sim uma retração por parte dos compradores, e eventualmente a gente não conquistando esse desafio, que é a quebra de estrutura e o rompimento da média no diário, tá bom? Região dos 60 mil, pessoal, não precisa nem falar. 33 milhões de dólares posicionados, também provavelmente teremos uma reação mais contundente por parte dos compradores, caso o preço venha a retroceder a este nível, tá? Pelo lado dos vendedores, um livro bem pulverizado aqui, pessoal. Acumulação só a partir dos 72 mil dólares, são 7 milhões e meio de dólares a serem vendidos, ou seja, a gente tem um livro, pessoal, vazio aqui, pulverizado em toda essa região, que facilita, né, muito para os compradores a conquista da média com um preço acima, além da quebra dessa estrutura. Melzinho na chupeta, pessoal. Então, os compradores têm condição, né, de conseguir tal façanha porque o livro está vazio, ou seja, mover preço com poucos lotes posicionados facilita bastante, tá? Então, vamos torcer para que, né, eles consigam, de fato, conquistar esse desafio. Posteriormente, nos 73 mil, a gente tem mais 7 milhões e meio de dólares. E aí a gente já está próximo aqui, né, pessoal, dessa região. Então, total sentido. E mais acima, entre os 76 aos 75 mil, também bastante dinheiro posicionado, pessoal. Em torno de 18 milhões de dólares. Bastante dinheiro aqui também. É nossa outra resistência. Total sentido também. Acúmulo de lotes aqui para nós.
Pessoal, beleza? Então, acho que ficou bastante claro aí. A gente precisa conquistar essa média novamente, quebrar essa estrutura descendente para a gente almejar esses pontos acima, tá? Não havendo, né, o acionamento desse gatilho, dessa condição, provavelmente, né, a recusa de preço é iminente e aí voltamos aqui para o 65 e vamos ter que analisar com bastante cautela o que teremos aqui de evidências. E aí mais abaixo também temos potencial conflito de interesse e, por último, região de 60 mil. Vamos fazer um pouquinho cada dia sem atropelar o processo. Tem dado muito certo, né, pessoal? A gente com muita tranquilidade tentando trazer para vocês aqui o cenário de forma muito clara e objetiva. Vamos acompanhar juntamente, né, as próximas horas, inclusive, né, amanhã durante o horário comercial. Vamos ver o que teremos aqui no gráfico para a gente conseguir absorver e tentar trazer para vocês da melhor maneira possível, de forma mais clara e transparente. Fechado? Então, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Muito importante para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço, uma boa semana e até amanhã.